Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Nós vamos para esta aula que nós intitulamos como o futuro do jovem cristão. Nós fizemos uma primeira etapa onde nós usamos um personagem que foi o Sansão, que ele fez tudo contrário àquilo que os seus pais orientaram. E realmente poderia ter aproveitado muito mais da sua vida. E nessa segunda etapa, nós vamos falar sobre um outro personagem, que é o Jacó. Então nós vamos usar aqui Gênesis capítulo 28, versículo número 1 até o versículo número 5. A palavra do Senhor diz assim: E chamou Isaque a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Até aqui. E nesse assunto nós vamos falar sobre 4 coisas. Primeiro, a bênção de seu pai, a ordenança de seu pai, o encontro com Deus, Deus se revelando a Jacó, e o reconhecimento de Labão de que Deus era com Jacó. Então, eu fiz aqui uma introdução. O jovem cristão, ele sonha, planeja um bom futuro e realmente deve planejar, confiando que Deus está no controle de sua vida, então tudo dará certo. Esta confiança tem de ser devotada a Deus, como, por exemplo, no Salmo 27, no Salmo 20, versículo 7, Salmo 20, versículo 7 diz: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, se todo planejamento, se toda confiança estiver em Deus, com toda certeza vai dar certo. Primeira coisa que nós percebemos para que um jovem ele tenha um bom futuro, um jovem cristão, claro, porque nós estamos falando entre nós que cremos nas Escrituras. Para que ele tenha um bom futuro, ele precisa das bênçãos dos seus pais. Ou seja, ele precisa receber as orientações e acatar. No final de semana retrasado, nós estudamos sobre o que é amargo. E agora nós vamos estudar o que é doce. O amargo por quê? Porque nós usamos a figura de Sansão, ele fez tudo contrário que os seus pais orientaram. E acabou se envolvendo com uma mulher que não era da linhagem de Israel, acabou confessando para ela qual era a cultura do nazireado, que ele era separado para Deus, e acabou tendo suas tranças cortadas, e aí acabou perdendo as forças, foi humilhado pelos filisteus. Mas aqui nós observamos já no início de que
Isaac, ele chamou a Jacó e abençoou. Então, a primeira coisa, a bênção do pai, né? Aqui está revelado um segredo que faz a diferença na vida de um jovem: ser abençoado por seus pais. Neste caso, a bênção era sublime. Por quê? Porque Isaac é um dos patriarcas. Ele realmente acatou, foi abençoado pelo seu pai. A segunda coisa foi a ordem que Isaac deu a ele. E ele se submeteu àquela ordem. Se submeteu quando Isaac diz assim, olha: e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Nós observamos na trajetória de Jacó que ele sai da casa dos seus pais e ele vai rumo a Padã Arã. Ele faz uma parada, mas ele não se envolve com ninguém de Canaã. Ele vai direto para a casa do seu avô, porque o seu pai orientou ele. E ele aceitou aquela orientação. Ele poderia simplesmente ter desprezado aquela orientação, como, por exemplo, seu irmão. O Esaú, por exemplo, ele desprezou as orientações dos pais. Mas o Jacó não. O Jacó, ele aceitou aquela orientação e ele foi para Padã Arã. Então, primeira coisa, a bênção dos pais. Então, os pais, eles têm uma experiência bem superior a nós. Então, é muito importante que a gente os ouça. Porque aquelas experiências que eles tiveram no passado, que eles nos dão como exemplo, isso com toda certeza vai servir para o nosso futuro. Então, o futuro de um jovem cristão, para que ele seja abençoado, ele tem que começar debaixo da bênção dos pais. Então sempre fica atento, né? Quando você vai conversar com seu pai, com a sua mãe, que ele dá uma orientação, procura acatar aquela orientação. Que com toda certeza eles fazem isso para o nosso bem. Então, primeira coisa, a bênção dos pais. A segunda coisa são as orientações. No caso aqui de Jacó, foi uma ordenança. Seu pai disse, não tome mulher das filhas de Canaã. E ele realmente não tomou. Ele foi para a casa do seu avô e lá ele ficou apaixonado por uma das suas primas, que era Raquel. Nós conhecemos bem a história, mas a princípio ele trabalhou 7 anos por ela e o seu tio Labão lhe deu a filha mais velha, que era Leia. Mas a Bíblia diz que ele trabalhou outros 7 anos, como se fosse um tempo muito curto, para que ele tivesse a Raquel como esposa, porque na realidade quem Jacó amava era Raquel. Mas Deus fez dele uma grande multidão. Essa é a realidade, não é? Vocês observaram que no versículo número 3, olha, o Isaac, ele disse assim para ele, ó: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Então, que é um desejo de que Deus fizesse de Jacó uma multidão de povos. E realmente Deus fez, né? Atualmente, né, quando nós pesquisamos, atualmente nos mostra as pesquisas de que o mundo, né, a quantidade de judeu, de hebreu no mundo é em torno de 14 milhões. 14 milhões de hebreus no mundo, onde a maior parte se concentra em Israel, uma parte muito grande
está nos Estados Unidos e também, em terceiro lugar, é a França, onde tem mais judeu. Mas nós observamos que mesmo com todo aquele holocausto que aconteceu entre o nazismo e aquela matança de judeus, né, porque a história registra mais de 6 milhões de judeus mortos. Mesmo assim, a geração ela cresceu e hoje o mundo tem em torno dessa quantidade aí, né? Com toda certeza não dá para precisar a quantidade, mas a pesquisa mostra 14 milhões de judeus no mundo. Então, nós entendemos que Deus ele fez Jacó frutificar. É tão interessante, não é? Porque Deus fez uma promessa que faria de Abraão uma grande nação, mas deu apenas um filho para ele, Isaac. Isaac teve apenas 2 filhos, que é Jacó e Esaú. Mas Jacó ele teve 12 filhos e uma filha. E Deus fez dele realmente uma grande nação. Então, ele acatou, né, a ordem do pai, se submeteu e assim Deus pôde abençoar. Quando Jacó está lá na casa do seu tio percebe que Deus estava com ele. Ele diz: eu tenho percebido de que Deus é contigo e que Deus tem feito prosperar tudo que eu tenho por tua causa, que é o terceiro ponto. Deus ele faz realmente um grande milagre na vida do Jacó. Mas tem um grande detalhe aqui, que é na trajetória para Padan-Aram. Não é? Está no versículo 10, quando Jacó ele saiu de Berseba para Arã, ele chegou num lugar onde ele passou uma noite. E ali Deus se revelou para ele. Ele viu uma escada e os anjos subiam e desciam. E a Bíblia diz, né? E o Senhor estava no topo da escada. Quando ele despertou, ele disse que aquele lugar não era outro senão a casa de Deus. E ele disse assim, ó, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Ali ele vai erguer uma coluna, ele faz votos a Deus, e ele vai para Padan-Aram, lá Deus abençoa ele, faz ele crescer, faz ele prosperar, e no momento que Deus manda ele retornar para sua casa, ele tinha aquele problema com o seu irmão, mas Deus tira todo o embaraço, o seu irmão vai ao seu encontro, Deus faz uma obra no coração de Esaú, e eles se abraçam, e Deus abençoou Jacó em tudo. Então, quantas lições nós podemos tirar, não é? Da vida desse jovem, Jacó, em relação ao futuro do jovem cristão. Então, primeiro, submissão aos pais. Se você quiser ser abençoado. Segundo, acatar as orientações, as ordenanças dos pais. Terceiro, se relacionar com Deus para que Deus se revele e te mostre as coisas que são como direção para o teu futuro. E quarto, o reconhecimento. Com certeza, lá na frente as pessoas vão reconhecer ou já estão reconhecendo que Deus ele está na sua vida e que Deus ele tem te abençoado. Então, nós fechamos aqui essas 2 etapas sobre o futuro do jovem cristão. Primeiro nós aprendemos sobre o amargor da vida de Sansão e agora nós vemos aqui o doce na vida de Jacó, porque ele se submeteu à vontade e orientação dos pais e Deus pôde abençoá-lo. Amém? Então que Deus abençoe
Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Até mais.